Vamos orar para a gente iniciar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor amado, por mais esse momento. Felizes, Senhor meu Deus, regozijantes, Senhor amado, pela tua graça, Senhor, em nossas vidas e por mais essa oportunidade. Uma oportunidade, Senhor amado, que hoje, Senhor meu Deus, é difícil reunirmos em um só lugar essa quantidade de criança. Senhor querido, muito obrigado, meu Pai amado. Pai, toma, Senhor meu Deus, esse momento, Senhor, diante de Ti, Senhor querido. Eu consagro, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esse culto, Senhor, desde já. Tudo que vai ser feito nesse altar, Senhor, tudo que vai ser direcionado, que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e na direção do Teu Santo Espírito, Senhor, pois sou apenas vaso, Senhor meu Deus. Eis-me aqui, Senhor querido, me enche de Ti, Espírito Santo de Deus, para que, Senhor amado, venhamos viver nesse dia, Senhor meu Deus, nessa tarde, no Parque São Vicente, um momento memorável, Senhor meu Deus, mas que toda honra seja para Ti, Senhor amado, e não para o homem. Abençoa, Pai Santo, todos aqui presentes, Pai Santo, a criança, o ancião, Pai Santo, em nome de Jesus. Acampa anjo nos nossos portões, Senhor querido, seja conosco, Pai amado, nos abençoa, Senhor querido, visita-nos nessa tarde, Pai querido, faz-nos ver a Tua glória nesse lugar, Senhor meu Deus, operando, Senhor, nas vidas, Senhor meu Deus, aqui presente, operando através das crianças, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja renovo, que haja vida, que haja salvação, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus. Assim, Pai Santo, nós prosseguimos, Pai amado, a nossa programação, Senhor meu Deus, damos início à nossa programação, Pai, confiando em Ti, Senhor meu Deus, consagrando, Pai, todo momento, os louvores, as orações, a peça, o lúdico, as pregações, pastor, a vida de cada um, em Suas mãos, Senhor meu Deus. Toma, Senhor, faz o que Te aprova. Ai, Senhor querido, em nome de Jesus, assim eu te oro e por fé eu já te agradeço. Amém. Palmas para o nosso irmão, glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo, irmão Levi. Amém? Quero te parabenizar pela coragem, pela dedicação. E que o irmão Levi sirva de exemplo para todos os outros. Que é isso aqui, ó. Que o Senhor espera de cada um de vocês. Papais e mamães que aqui estão, ó. Os nossos filhos têm que ser exemplo na casa do Senhor. Tem que pregar, tem que louvar, tem que servir na casa do Senhor. Parabéns, irmã Ilânia. Irleuda, amém? Vamos orar pelo irmão Levi. Maravilhoso Deus, eu te apresento, Pai amado, a vida do irmão Levi, Senhor, em Tuas mãos. Pai Santo, esse servo, Senhor meu Deus, que vai trazer, Senhor, a Tua palavra nesse dia, Pai Santo, usa ele, Senhor meu Deus, que o Espírito Santo de Deus seja com ele, Senhor querido, e que o irmão Levi venha entregar, Senhor, o que ele trouxe aqui para a nossa igreja, Senhor, para os nossos corações, em nome de Jesus, abençoa, seja com ele, amém, glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João 14, 23. Quem achou diz amém. João 14, 23. E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. O que a palavra de Deus vem falar aos nossos corações. Para a gente ser templo e morada do Espírito Santo, a gente precisa amar e guardar os seus ensinamentos. Para a gente amar e guardar, a gente precisa aceitar Jesus
como nosso Senhor e Salvador em nossas vidas. Para a gente fazer isso, para a gente fazer isso, nossas vidas, a gente precisa deixar Ele entrar em nossa vida, nossa família, porque a partir do dia em que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, a gente aceita Ele como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Aceita Ele em nossas vidas, Ele começa a fazer morada em nosso coração. E a gente vai aprendendo sempre mais um pouco sobre Ele. Quando a gente ama e guarda seus ensinamentos, Ele vai fazer morada em nossa vida. Morada é um lugar onde se mora. Casa é onde se habita. Abrigo onde se junta a sua família. Ele quer morar em seu coração. Ele quer habitar em sua casa. E Ele quer se juntar à sua família. Mas basta você deixar Ele entrar em seu coração, em sua vida, em sua família. Mas se você não deixar, não depende de mim, não depende de ninguém. Basta você deixar Ele entrar. Porque lá em Gálatas 2:20 fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Cristo vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A partir do dia em que você aceita Jesus como Senhor de sua vida, Cristo está habitando em seu coração. Agora a caminhada não é comigo, não é com você, não é sozinha, mas sim com Cristo. Você agora tem Cristo ao seu lado, agora você tem Deus ao seu lado. Na dor, na doença, em qualquer, e na dor, na doença, Deus estará sempre ao seu lado. Quando você precisar, Ele estará fazendo morada no seu coração. Mas basta você deixar Ele falar. Lá em João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo naquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou mais a gente do que o seu próprio Filho. Nos deu a vida eterna para a gente não perecer, para a gente não morrer, mas sim viver para Ele. Hoje Ele quer fazer morada em seu coração. Ele quer fazer morada em sua casa, na sua vida. Ele te tirou lá daquela escuridão para te trazer hoje aqui para fazer morada. Mas basta você deixar. Ele não vai entrar de uma vez. Você tem que deixar Ele entrar no seu coração. Você tem que deixar Ele entrar na sua vida. Se você não deixar Ele entrar na sua vida, nem no seu coração, Deus não fará morada em sua vida. Lá em Romanos 8:32 fala: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, o antes o entregou por todos nós, como nós não dará também Ele todas as coisas? Deus amou tanto a gente que não poupou nem seu próprio filho, seu Filho unigênito, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então aproveite a segunda chance que Deus está dando hoje na sua vida. Aproveite, porque Ele quer fazer morada no seu coração. Mas basta você deixar. Deus está lhe dando mais uma chance para você, para fazer morada em seu coração. Então abra seu coração para Deus. Deixe Ele ser templo e morada do seu coração. Quando Adão pecou, Deus simplesmente poderia ter deixado, jogado ele no inferno e ter criado outro Adão. Mas Ele poupou Adão porque Ele o amou, porque Ele perdoou seus pecados. Porque Ele deixou de lado o que Ele fez. Ele poderia ter feito outro Adão, mas Ele não fez. Ele estava lá e perdoou Adão, ajudou ele. Se a gente não guarda seus ensinamentos e não ama Jesus, Deus não fará morada em nosso coração. Deus não fará morada em nossa vida. Basta você acreditar nele e crer nele. Quando João fala aqui, no capítulo 14,
23, que fala, Jesus disse-lhe, se alguém me ama e guarda a minha palavra, se a gente não ama Jesus de coração e não guarda a sua palavra, seus ensinamentos, Deus não virá e fazer a morada em nosso coração. Porque quem não me ama e não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai quem me enviou. A palavra não foi de Jesus, mas sim de Deus. A palavra não é minha que eu estou pregando assim, mas sim do Pai que me enviou. Estamos falando de templo e morada do Espírito Santo. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Sua vida é templo e morada do Espírito Santo. Seu caminho é templo e morada do Espírito Santo. A partir do dia em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, todas as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez de novo. Todas as coisas que você fez no passado, não, agora você tem um novo futuro. E o que ficou, fica lá atrás. Que agora você tem um futuro com Cristo. Futuro com Deus. Basta você aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, sua vida. Lá em Salmo 119, fala... A tua palavra, Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada para os meus caminhos, para meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é luz para a gente. Porque a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. Se Deus habita em nosso coração e faz morada em nossa vida, a palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés e é luz para os nossos caminhos. Quando Deus faz morada em nossa vida, a gente não está mais só, a gente está com Deus. Nossa vida muda, nossa linguagem muda, nosso caminho, as nossas vestes mudam. Porque agora a gente é templo e morada do Espírito Santo. Porque todos os dias, quando a gente aceita Jesus, a gente vai conhecendo mais dele, vai aprendendo mais um pouco dele. E vai todos os dias, porque Deus sabe, antes mesmo da gente nascer, o que é que a gente ia fazer. Porque Deus trouxe você hoje aqui para fazer morada em seu coração, para fazer morada em sua vida. Basta você deixar Ele fazer. Basta você abrir seu coração para Ele fazer morada em seu coração. Ama os ensinamentos dEle e guarda. Ama Ele e guarda seus ensinamentos. E Deus fará morada em sua vida, em seu coração. Ele vai fazer morada em sua casa, em sua família. Ele vai fazer morada em seu coração. Ele vai ter um lugar. Seu coração vai ser lugar de Deus. A sua casa onde Deus vai habitar, vai ser de Deus. Onde Deus se junta, onde Deus está, onde abrigo, Deus vai fazer abrigo. Deus vai se juntar à sua família. Deus vai se juntar e vai fazer morada no seu coração. É isso que Deus quer. Deus quer fazer morada no seu coração. Deus quer fazer morada na sua vida. Não basta você falar de boca para fora, mas você tem que aceitar Ele verdadeiramente para Ele poder fazer morada, habitar em seu coração. É isso que a palavra de Deus vem trazer aos nossos corações. A gente tem que deixar Ele fazer morada. Tem que deixar Ele habitar em nossos corações. Se a gente não deixa, a gente não é templo nem morada. Porque quando a gente é da igreja, a gente tem que deixar Deus habitar em nossa vida. Tem que deixar Deus habitar em nosso coração. Tem que não confessar só de boca, mas aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador. É isso que a palavra de Deus vem falar nos corações. E eu agradeço à igreja com a oportunidade de terem me dado uma chance para me trazer a palavra. Agradeço a minha oportunidade. Tá vendo aí? Que maravilha!
Que maravilha do Senhor. Quem dera, né, que a gente tivesse uns 20 Levi desse, né, aqui. Eu tivesse aqui no Parque São Vicente, assim, um menos 5. Glória a Deus, aleluia. Amém? Eu quero chamar a irmã Laís. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai do Senhor Jesus, minha filha. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida da Laís. Derrama unção sobre a vida dela. Nesse momento a Laís vai trazer o louvor da harpa. Que o Senhor possa abençoar. Ungir. O Espírito Santo de Deus fale. Abra a boca e o Espírito Santo de Deus vai falar. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Escolhido dos milhares para Jesus. Amém. Que o Papai do Céu abençoe
a vida do Uriel nessa tarde, Senhor. Usa ele, Senhor, como instrumento vivo, Senhor, para a tua igreja. Que os corações, Senhor, meu Deus, venham, Senhor, arder, Senhor, meu Deus, ao receber a tua palavra, Senhor, meu Deus. Que o Espírito Santo de Deus direcione, Senhor, para cada coração, cada mente. E que essa palavra venha gerar vida, venha gerar frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus, amém. Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Primeiramente, antes de pregar, eu queria agradecer à doutora Jane, a todas as professoras, ao meu avô, a todos que me convidaram para vir pregar aqui. E hoje eu irei pregar sobre o meu corpo é templo do Espírito Santo. Abram comigo 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 6 e 7. A Bíblia nos diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habitam em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por preço alto. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Irmãos e crianças que estão aqui, a primeira coisa que nós devemos saber é que o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo tem um dono. E o nosso dono, ele não é humano. Ele é Deus. E ele está acima de toda a galáxia que pode haver no mundo. Então, nós devemos saber que nós temos um dono. O nosso corpo não é nosso. Nossa boca não pode ser para o mal, o nosso pé não é para o mal. Mas o porquê? Porque com a boca a gente fala e com o pé a gente pisa. Boca fala, porque, olha, com a boca a gente fala coisa ruim. E também com o pé a gente pisa em lugares ruins. Então nós devemos vigiar. A segunda coisa também que nós devemos tomar cuidado e também saber são as amizades ruins. Porque amizades ruins podem mudar o seu jeito. Por exemplo, lá na minha escola, tinha um menino que ele era bem comportado na minha sala. E ele criou umas amizades ruins. Hoje ele está lá, cabelo pintado, está lá no mundo. Mas só quem vigia e é crente de verdade vai saber. Porque nós fomos comprados com preço alto. E esse preço não é qualquer preço, não. É o sangue do Cordeiro que foi crucificado na cruz. E esse sangue, ele é puro, é santo, é daquele que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Aquele que desceu, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. A terceira coisa é evitar assistir coisas ruins. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não vem através de pessoas, ele vem através do que você vê. As pessoas nos dias de hoje veem coisas ruins, vídeos de terror. Isso atrapalha o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele não é do terror, o Espírito Santo, ele é da graça de Deus. E o Espírito Santo, ele é puro, ele não é impuro.
Então saibam de uma coisa: o diabo não entra através das pessoas, não entra através de alma, ele entra através de vídeos que você assiste. Por exemplo, um telão desse, uma televisão, você pode colocar lá um vídeo de terror, que o diabo ele vai assim, ó, vai bem devagarzinho. Aí depois você tá lá nem olhando, ó, entra na sua mente, você fica pensando. Aí quando você dorme, aí Deus te avisa, através do quê? Dos pesadelos. Te avisando que vem coisa pior. Então não devemos assistir isso. E também tem duas coisas que eu quero compartilhar com vocês, que são os sinais que o Espírito Santo está em vocês. O primeiro sinal é que quando você está tendo esses dias, essas semanas, uma vida de intimidade com Deus, está jejuando, está orando e está buscando a Deus. Quando você pede pelaquela bênção, você está agarrado ali de joelho com Deus, pedindo: Senhor, me dá isso. O Senhor, Ele não te esqueceu. Porque Deus, nós não podemos ver, mas nós não podemos sentir. Nós podemos sentir o Senhor, mas nós não podemos ver. Mas a graça que Ele tem, nós podemos sentir. Oh, glória a Deus. Quem gosta de sentir a graça de papai, dá um glória a Deus aí. E Jesus disse, irmãos, peça ao Pai e será lhe dado. Então você pede e Deus não esquece e faz a promessa, mas aprenda a esperar, porque a espera faz parte da promessa. Aprenda isso desde cedo, porque tem gente que se desvia por causa disso, que fica pensando que Deus abandonou. Esses são os ateus, que não acreditam em Deus. E Deus, Ele faz no momento que Ele quer, porque Ele sabe o que é bom para você e para mim. E tem gente que fica dizendo: Uriel, tu já pediu alguma coisa para Deus e Ele demorou para te dar? Ele disse muitas vezes, mas Ele me dá. Tu já pediu também? E Ele demorou? Ele disse sim. Então seja grato. Porque se Deus tivesse abandonado, nem isso que você tem, você teria. Então saiba, você tem dono, meu amigo. Oh, glória. Cadê o glória dessas crianças que eu não estou escutando? Bate palma para Jesus, irmão. Irmão, saiba de uma coisa. O segundo sinal que o Espírito Santo está em você é quando você para de normalizar o pecado. O que é normalizar o pecado? É quando você se entrega para Deus e para o Espírito Santo e para Jesus. Mas só que quando você para de achar o pecado normal. Meu Deus, eu pequei. É, por exemplo, isso. Você fica achando que você está errado, mas pede perdão e Deus perdoa. Porque sabe como Deus nos perdoou? Através do sangue de Jesus. Aquele sangue que derramou até o chão. Naquele dia que Jesus foi crucificado, aquele sangue nos alcançou. E nós fomos purificados de nossos pecados. E eu quero dizer uma coisa para quem está assistindo. Você tem dono. Saiba de uma coisa aí, você que está assistindo. Vai sair aí. Você tem dono. Não ache que você é o que pode andar, pode ir lá para aqueles lugares que tem as coisas ruins. Você vai porque Deus, Ele não te impede. Mas quando você é crente, nem o Satanás vai lá e vai pedir, porque você sabe que você resiste à tentação de Satanás.
E crente de verdade resiste à tentação de Satanás, porque quando você já tem o Espírito Santo, o diabo não toca nem o mendinho do dedo, porque ele sabe que tu tá guardado e tu já tem lugar lá no céu. Irmão, saiba a ter uma vida pura. Ninguém tem vida pura, mas tem que tentar. E tem uma música que diz: valeu a pena esperar. Então espere até o momento que Deus vai lhe dar o que Ele lhe prometeu. Deus, Ele é Deus de promessas. Caminha no deserto, anda na escuridão. Ele faz o mar se abrir e os demônios saírem. Porque Deus é Deus. Oi, meu Deus, é luta, viu? Então, continuando. Você tem que saber de uma coisa. Você tem que tentar ter uma intimidade com o Senhor. Sua vida ela não é de graça, ela tem um preço. Deus, Ele não deu a vida dando de uma vez. Ele fez a vida. Pegou o pó da terra e fez. Saiba de uma coisa. Oi. Então, irmãos, a Bíblia, ela é cheia de coisa. Deus, Ele é o teu Criador. A Bíblia sempre diz isso. Então, se Deus é o nosso Criador, quem poderá criar outra pessoa? Ninguém, porque Deus, Ele é Deus que cria, Deus que expulsa os demônios, Ele que criou o mar e a terra e todas as galáxias que nós conhecemos. Irmãos, e se você, eu vou fazer uma pergunta, quem já é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão aqui. Quem já é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão, bem alto. Muitas crianças e adultos também. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você, que não é batizado. E para quem está em casa também. Você que está em casa e você que está aqui, que não é batizado com o Espírito Santo. Você será batizado com o Espírito Santo. Você será batizado com o Espírito Santo. E o diabo não pode impedir, porque a tua vida é de Deus. Oh, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Oh, aleluia. Só quem está sentindo a presença do Senhor, dá um glória bem alto para estourar os ouvidos do diabo. Eita glória. Irmãos, e se você quer ser batizado com o Espírito Santo, aprenda a buscar o Senhor. Porque o Espírito Santo não batiza, Ele não pega, Ele não usa. Ele só usa com oração. Quando você busque ao Senhor. E Ele lhe dará o batismo com o Espírito Santo. Jesus disse quando desceu: vocês não serão batizados com água, mas com o Espírito Santo. Então saiba de uma coisa: você será
batizado com o Espírito Santo. Só quem crê dá um glória para Deus. Bate palma para Jesus. Irmão, Deus, quem já sentiu a presença de Deus, deu uma vontade assim de se alegrar, pular na presença dele? Quem levanta a mão? Oh, glória, é muita gente. Irmãos, quem concorda comigo que a presença do Espírito Santo, ela é real? Então, se prepare que você vai sentir. Eita, meu Deus, aleluia! Você vai sentir. E no dia que você sentir, se for hoje, se for amanhã, depois de amanhã, qualquer hora do dia, aceite como um presente. Jesus, quando foi batizado nas águas, ele não se achou, ele recebeu de olhos fechados. E ali começou a jornada de Jesus. E nós devemos se parecer com Jesus. E se você se parecer com Jesus, a sua vida vai mudar. O seu tipo de vida de crente, ela vai mudar. Porque quando você tem Deus, quando você tem Jesus, você tem o mundo nas suas mãos. Eu não estou dizendo que você é o dono de tudo, eu só estou dizendo que Jesus, ele é tudo. Porque Jesus, ele não veio como dinheiro para pagar os nossos pecados. Ele veio com sangue puro, que nos purificou naquela cruz. Aquele sangue que Jesus derramou não foi de graça. Aquele sangue teve preço. Você que se acha só porque você é da igreja, pare com isso. Jesus, ele não se achava. Ele era igual aos outros, porém era filho de Deus. E ele nos mostrou isso. E, irmãos, o Espírito Santo, ele falou comigo hoje, quando eu fui orar. Eu fui orar hoje. E eu senti o Espírito Santo falar comigo. E o Espírito Santo, ele disse: eu vou te usar. Se prepare. Foi só isso que eu senti. Então, se você acha que você tem chamado, acha que você tem unção, busque a Deus, que Deus é a solução de tudo na vida. O Espírito Santo, ele não é para o mundo. E só você, eu, a doutora Jane, as tias do Dix, nós temos o Espírito Santo. Porque a gente não é como os outros. Nós é crente. E quando você é crente, meu irmão, meu amigo, o Espírito Santo, ele é de graça para você. No exato momento que você for batizado com o Espírito Santo, você saberá a hora que vai começar a sua vida. E eu termino dizendo que o Senhor te abençoe. Eu quero chamar o nosso lindo coral, né, da Arca de Noé. Glória a Jesus. Amém?
Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa e tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa,
Deus, que bênção do céu, né? Glória a Jesus, aleluia. Muita bênção, muita bênção, muita bênção na Canaã, né? Que manda leite e mel. Glória a Jesus. Agora um momento maravilhoso, onde eu quero chamar a nossa líder, né? A doutora Jane Coelho, para vir dar as boas novas, né? E já, muito oh, glória a Deus. Gente, depois do que eu corri, eu tinha que ficar pelo menos meia hora respirando. O som tá baixo. Ela é o som. A paz e a graça do Senhor. Vixe, vocês estão piores do que eu. Vou repetir. A paz e a graça do Senhor. Melhorou bastante. Nota 9. Eu quero 10, eu gosto de 10. Eu sempre fui aluna de 10. Então vamos lá. A paz e a graça do Senhor. Agora é 10 com louvor. Mereceram 10. Amém, amados. Quero agradecer primeiro ao nosso Deus, que tem sido fiel a cada regional, a cada culto regional. O Senhor tem feito maravilhas. Cada culto é diferente um do outro. A gente até pensa que vai ser a mesma coisa, mas Deus sempre nos surpreende. Nesta tarde não foi e não está sendo diferente. Eu tenho certeza que Deus, o Espírito Santo de Deus já falou aos nossos corações. E os dois pregadores trouxeram palavras edificantes para a nossa vida. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nada pode nos tocar. E nós temos nos preocupado bastante com a infância. O último encontro de capacitação com as professoras do DIC, a temática foi infância. Criança sendo estimulada a ser adulto e adulto sendo, por necessidades várias, estimulado a voltar a ser criança. Crianças se maquiando e se vestindo como adultos. Adultos chupando, batendo foto, fazendo selfie com chupeta. Está errado, né? Nós servimos a um Deus que é Deus de ordem. Deus adora tudo organizado. Deus gosta de tudo limpo, tudo guardado, tudo nos devidos lugares. O projeto Arca de Noé, construindo as gerações futuras, completa agora em outubro 4 aninhos. Uma criança de 4 anos, ela aprendeu já, ela engatinhou, ela aprendeu a andar e ela está falando, mas ainda com um vocabulário muito simples. Mas o projeto Deus criou muito antes de 4 anos. Porque o Senhor, o nosso Deus, já está, é o dono do tempo. Ele já está lá na frente. E Ele já está vendo como será o futuro. Onde as nossas crianças vão ser usadas como produtos, como mercadorias. E Deus diz, tem que ter um lugar para que essas crianças tenham refúgio, tenham proteção. E aí veio a Arca de Noé. E eu disse, Senhor, a Arca de Noé tem loja, a Arca de Noé tem ótica, a Arca de Noé tem camisa, a Arca de Noé tem programa secular, a Arca de Noé de tantas coisas. Mas uma Arca de Noé, o nosso Deus, Ele não faz nada copiado. O nosso Deus não faz nada cópia, xerox. Nosso Deus, Ele é único. Ele vai e Ele constrói. Ele faz novo. Tudo novo. E aí Ele criou, colocou no meu coração um projeto, Arca de Noé. E eu disse, Senhor, não está faltando alguma coisa?
E podemos questionar Deus, está falhando. E podemos questionar Deus? Questionar não, mas nós podemos, está pior. Eu acho, não sei se é o microfone, sou eu que estou rouca. Então, o Senhor, eu falei ao Senhor, mais uma arca de Noé, e aí eu vi o nome girando como fosse em 3D, e Deus dizendo, construindo as gerações futuras. Nunca um tema, nunca uma proposta, nunca um propósito foi tão atual, tão necessário, tão urgente, como pensar na construção e na conservação, na preservação da geração futura. Porque essa geração aqui está passando. E muito em breve, essa geração está passando. E quem vai assumir esta igreja, e quem vai assumir a sociedade, quem vai assumir as universidades, as escolas, quem vai assumir os tribunais, é esta igreja. E Deus não está nos preparando apenas para termos crianças pregando, futuramente adultos pregadores, e meninas, mulheres adoradoras. Deus está preparando lugar de honra. Lugar de honra, porque o Senhor está levantando uma igreja forte. Uma igreja que jejuma, uma igreja que é obediente. Este coral aqui trabalha de domingo a domingo. É ensaio. Tem dia que eu digo assim, Senhor, tem misericórdia das minhas crianças. Porque eles estão de manhã, hoje, à tarde. Quando chega o segundo semestre, eles trabalham tanto quanto um adulto. Nós temos clamor, eles estão ensaiando aí às pressas, né? Estão ensaiando musical, estão ensaiando teatro para, não gosto da palavra teatro, mas uma representação para o clamor. Logo mais vem musical, logo mais vem cantada de Natal, e as crianças trabalhando, e as crianças deixando uma grande mensagem para os pais. Enquanto isso, eu estou trazendo uma reflexão para as famílias. Não tem como eu trabalhar a criança sem olhar para a família. Não tem como atender uma criança sem contemplar o contexto da família. Criança não tem problema. O problema está no núcleo familiar. Então, quando nós recebemos criança, nós estamos recebendo também a família. Quando nós estamos preparando essas crianças, elas chegam em casa dizendo, louvãe, foi tal louvor, eu vou ser o cego, eu vou ser o paralítico, eu vou ser Lázaro, eu vou... E os pais ficam aprendendo, muitos estão aprendendo, outros estão revendo. Nós temos pais que estavam divorciados, voltando a casar. Nós temos pais que a esposa vinha com a criança, mas o pai só deixava e pegava. Deus está fazendo coisas grandes pelas crianças. Quando o Senhor me entregou este projeto, o Senhor dizia o seguinte, o coração dos adultos está terra seca. O adulto não acredita mais em nada, o adulto não acredita mais em ninguém. Vou usar as crianças. As crianças vão trazer os lá de fora para cá, começando pela família. Eu tenho escutado mães dizendo, doutora, quando chega lá em casa, é falando, é recitando a Bíblia, tem tarefa. Nós estamos levando o arca para dentro de casa. Porque nós só ficamos com as crianças no sábado. A família tem o restante da semana. Mas o arca leva o arca para dentro da família. Amém? Quando o Senhor me deu esse projeto, era de madrugada. Deus tem um mistério comigo pelas madrugadas. Eu já durmo pouco, mas quando Deus me acorda, eu não durmo mais nada. E eu disse, não, Senhor, eu estou cansada. Eu acho que Deus não está falando comigo. E o Senhor levanta e escreve. E eu comecei um papelzinho,
caderno, anotando. Quando quase 7 horas da manhã, o Senhor disse: digita e envia ao pastor. Sejam obedientes ao Senhor. O cansaço bate, o corpo cansa, mas precisamos nos lembrar que só vence o mal na obediência ao Senhor. E eu digitei o trabalho. Mandei para o meu pastor 7h30. Quando ele recebeu, ele disse: filha, é de Deus. Eu disse: ore, meu pastor, e peça a Deus primeiro a confirmação que este projeto vem do coração de Deus. Segundo, que Deus indique a pessoa. E eu fiz como vocês. Vá fazer a tarefa. Eu fiz. Entrega a tarefa ao professor. Entreguei ao pastor. E agora, estou livre, vou brincar, não é assim? Não é assim que vocês fazem? Nas tarefas? E eu dei, terminei, estou livre. O pastor anuncia que eu iria liderar este projeto. Então não estava no meu coração, não tinha pretensão no meu coração de estar nesta liderança. Mas aprove o Senhor colocar no coração do nosso pastor. Eu queria, não, porque trabalhar para o Senhor é maravilhoso, mas trabalhar com o ser humano é o grande desafio. A idade está pesando, o coração já não é tão bom, mas eu disse sim ao Senhor. E aqui está o projeto, a cada dia crescendo. Hoje nós temos 3 corais. Aqui é o coral oficial, só uma parte. O coral oficial hoje, nós estamos com quase 90 crianças. Nós temos o coral iniciante, são os pequenininhos. Nós temos o coral intermediário e temos o coral oficial. Temos 12 escolinhas. Libras, teatro bíblico, espanhol bíblico, inglês bíblico. Nossas crianças falam e interpretam juntamente com a professora Andréa. A professora Andréa não pôde estar hoje aqui. Mas as nossas crianças estão substituindo já a professora. Estão falando Libras. Estão traduzindo em Libras. Isso é a Arca de Noé. Nós temos curso de violino, teclado, violão, bateria. Eu queria tanto ser um dos músicos. Vai para o Arca. Doutor, e qual é o valor? 0,800. Porque na Canaã é a terra que mana leite e mel. Tudo é em abundância e tudo é grátis. Tudo é gratuito. Nós temos escolões, 12 escolinhas para as crianças e 8 ou 10 escolões para os pais. Enquanto as crianças estão nas escolinhas, os pais estão nos escolões, aprendendo. Inclusive, escolão de educação financeira para as mulheres. Porque dizem que nós mulheres gastamos muito. Eu não concordo. Mas Deus colocou no meu coração ter um escolão, educação financeira. Então, a igreja está, com a bênção do nosso pastor, colocando aquele templo à disposição da sua igreja para aprender, crescer e se fortalecer em fé e em prática, tá certo? Encerrando aqui a minha fala, nós estamos com vários trabalhos, além das escolinhas, dos escolões, nós temos evangelismo, uma vez por mês. Nós temos visitas ao CRIO, a Casa de Apoio para Câncer, portadores de câncer. Nós temos muitos outros trabalhos. Então, não é só aqui. Deus está usando as crianças, alcançando onde a mão do adulto não entra mais. Porque ainda acredito nas crianças. Porque ainda partimos do princípio que são corações puros. Porque ainda acreditamos que daqui ainda sai água, sai mel. O coração do adulto só está saindo decepção, tristeza e outras coisas ruins. Então, aqui está a esperança da igreja, a esperança da sociedade
e a esperança de um Brasil diferente do que nós temos hoje. Um Brasil que ora, um Brasil que clama e um Brasil que Deus olha e responde. Amém? Aleluia. Viu como Deus faz? Deus faz tudo diferente. Você planeja, mas quem executa é o Senhor. A gente nunca entende o agir de Deus, né? Às vezes a gente fica atribulado, fica nervoso, achando que está tudo errado, mas é o Senhor querendo, né? Amém? Gostaria de saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Agora, todo mundo aí se sentando para prestar atenção, que eu quero, para esse momento especial do Lúdico, onde vamos colocar em prática o que aprendemos na palavra. Amém? Está muito fraco. De novo, amém? Glória a Deus. Deus nos deu um presente muito especial, o nosso corpo. Ele não é qualquer coisa. É uma obra maravilhosa que o Senhor criou com muito amor para sermos templo e morada do Espírito Santo. Assim como cuidamos de um presente valioso, também precisamos cuidar do nosso corpo. E ele foi feito para ser morada do Espírito Santo. Como exemplo, escovar nossos lindos dentinhos, beber água para nos hidratar, comer frutas para ficarmos mais fortes e abraçar nossos amigos mostrando a nossa união. Mas às vezes, o mundo quer nos oferecer coisas que machucam o nosso corpo e entristece o Espírito Santo. Quando não cuidamos bem do que Deus nos deu, a alegria vai embora e chega a tristeza, a mentira, a desobediência, a fofoca e a briga. Mas Deus não nos deixou sozinhos. Ele nos enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós, para nos limpar, nos guiar, nos purificar, e nos encher de alegria E o nosso corpo não é apenas nosso. Ele é templo, ele é casa, ele é morada. Por isso precisamos cuidar bem dele. Viver com alegria e amor, porque não estamos sozinhos. Porque Deus habita dentro de nós. Glória a Deus. E agradecemos a igreja pela oportunidade. Agora as crianças da congregação se dirijam à frente. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer de coração, doutora Jane, muito obrigado pelo carinho, todas as tias da Arca de Noé, que Deus possa recompensá-las com bênçãos do céu. Eu tenho pedido a Deus para que Ele coloque as nossas crianças lá na frente, como falou a doutora Jane, em cadeiras de destaque nessa nação. Precisamos mudar o quadro dessa nação e temos que apostar nessa meninada. Temos que jogar todas as fichas nas nossas crianças. Amém, amém. Então, doutora Jane, muito obrigado pelo empenho. Quero agradecer a Rose e as tias aqui da nossa igreja foram gigantes. Quero agradecer o Antônio. Cadê o Antônio? Antônio da Rose. Antônio, eu sei o tanto que ela te aperreou essa semana, não foi fácil. É o esposo da Rose, rapaz. Ô, Jesus. Deus abençoe, Antônio. Muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado pelo carinho. Agradecer ao Levi,
Nosso pregador de hoje, Levi, muito obrigado pelo carinho. Leve um abraço para o pastor Marcilon. O outro pregador, Uriel, cadê Uriel? Urielzinho também. Já tiveram que ir, já foram. Agradecer o Uriel, pastor Norato. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? E cada paizinho, cada mãezinha que tem apoiado seu filho, que tem feito esse presente nos nossos cultos, venham, incentivem os vossos filhos, tá bom? Tem alguém, deixa eu fazer uma perguntinha. Amém. Deixa eu fazer uma perguntinha que, se nós não fizermos, o culto perde o sentido. Tem alguém que, porventura, ouvindo o que foi dito pelo irmão Levi, ouvindo o que foi dito pelo pastor, pelo irmão Uriel, pastor Uriel, já pensou? Pelo irmão, pelo irmão Uriel, que, porventura, tenha ficado guardado algo do coração e queira dedicar a sua vida e entregar a sua vida ao Senhor. Se tem alguém que queira hoje tomar essa decisão, pastor, eu quero sair daqui diferente. Hoje eu aprendi que o meu corpo não é meu, ele é do Espírito Santo. Deus é quem habita em mim, eu sou apenas uma morada e eu faço questão que o Espírito de Deus habite em mim. Tem alguém para Jesus? Se tiver, venha para cá, deixa eu orar por você. Alguém que porventura esteja afastado, e se aplica também aos pais, se aplica também às tias, aos convidados. Se alguém quiser receber a Cristo como Salvador, a oportunidade está franqueada, tá bom? Está todo mundo bem com Jesus? Tem certeza? Então vamos orar. Olha aí, meu Deus do céu, tu quer Jesus, é? Pois bate uma salva de palmas para essa menina linda. Amém. Oh, Jesus, abençoa, 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 abençoa. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, muito obrigado por tudo que vivemos aqui essa tarde. Muito obrigado, Deus, porque de forma lúdica, de forma simples, de forma espiritual, tu falaste hoje aos nossos corações. Obrigado, Deus, pela vida do irmão Levi, pela vida do Uriel. Obrigado, meu Deus, por esse projeto Arca de Noé, que tem, meu Deus, feito a diferença no nosso ministério, da saúde física e espiritual, doutora Jane, a todas as tias, Deus, de todas as congregações que têm abraçado essa causa, que têm se empenhado, Deus, nesse propósito, que o Senhor possa recompensá-las com bênçãos do céu. Quero te apresentar, meu Deus, cada vida que aqui se encontra, cada criança. Quero profetizar um futuro de bênção, livre das más amizades, das más influências, de tudo aquilo que não convém aos santos. Meu Deus, que as cadeiras de destaque dessa nação possam ser ocupadas pela tua igreja, Deus, por essas crianças, que possam se fazer homens, mulheres de Deus, que possam dedicar-se ao estudo da palavra, mas também ao estudo secular, que possam crescer em todas as áreas da vida. Meu Deus, eu não sei quanto tempo ainda estarei aqui, mas eu quero ter a alegria, o prazer de ver, meu Deus, essas crianças, meu Deus, numa situação que encha o coração dos pais, da igreja e o coração de Deus de orgulho. Abençoa, Deus, as nossas crianças. Agora, Deus, nos leve em paz para os nossos lares, nos dá, meu Deus, o restante de tarde abençoada, logo mais à noite na sede do nosso culto geral da Ju, que seja, meu Deus, um mover de Deus naquele local, com muitas vidas se rendendo aos teus pés. É o que eu te peço, meu Deus, e por fé te agradeço em nome de Jesus. Levanta a mãozinha para o céu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje para todos sempre. E a igreja do Senhor confirma com amém. Palmas para Jesus.